voltando no intervalo, a gente vai se dedicar a um assunto que para muitos parece assim um bocado árido, mas nada tem de árido, tratar da dívida dos estados, isso mexe com o bolso de todos nós. O Senado Federal aprovou hoje uma proposta de renegociação dessas dívidas, as dívidas dos estados com a União. Foram 70 votos a favor, apenas 2 contrários. O texto agora vai para análise na Câmara dos Deputados. Agora, a Thaís Herédia se dedicou a isso hoje e traz para nós uma descrição, uma definição dessa repactuação da dívida. Thaís, por favor. William, não vou trazer aqui os pontos específicos da lei que foi aprovada, mas o que eles significam, né, do ponto de vista da gestão dos estados e dessa vitória que os estados têm sobre o Poder Executivo via a decisão do presidente do Congresso, do Rodrigo Pacheco, de assumir a autoria desse projeto e aprová-lo de forma muito rápida. Vamos dar uma olhada aqui nesse material que a gente preparou para questões importantes. Historicamente, o prazo de renegociação da dívida dos estados já passou 2 vezes por mudança de prazo e agora eles pediram mais 30 anos. Isso já foi considerado um ponto de muita fragilidade por economistas, gente que já sentou na cadeira do poder público. Ele tende a juros zero para os estados. Essa é uma condição absurda, né? Porque o Tesouro Nacional hoje, para um título de 30 anos, como está aí, paga 6% ao ano, né? Os estados já estavam pagando 4% mais inflação ou Selic, o que fosse menor. Então, tender a juros zero, que é o que vai permitir o projeto, coloca o Tesouro Nacional numa condição em que ele vai pagar muito para se financiar e vai financiar os estados a juros zero. A redução dos juros pago pelos estados vai liberar espaço para gasto. E aí vira uma coisa assim, vira uma liberalidade que os estados não tinham e que, portanto, colocam as suas contas públicas em situação de fragilidade. E a apresentação dos ativos em contrapartida, olha, os estados dão ativos para a União, qualquer que seja esse ativo, e a União que se vire para vender, pode induzir a União a ter que acatar ativos com sobrepreço, porque se os ativos tiverem preço de mercado, tem comprador. Se não tem preço de mercado, só a União vai ter que levar. E, por fim, efeitos importantes aqui. Uma piora da dívida pública federal, por isso que eu acabei de dizer, o Tesouro se financiando a 6%, enquanto os estados a 0%. Uma piora do resultado primário dos estados, que hoje deveriam estar pagando o serviço da dívida, vão ter dinheiro para gastar como quiserem, tem lá uma história de gastar mais com educação e tal, meio para inglês ver. E, por último, um incentivo ao gasto sem controle. Essa é a conclusão de muitos economistas que eu ouvi hoje, William. Cleomar, os aspectos específicos, a Thaís fez esse trabalho, a lição de casa e deixou na nossa frente. Como entender essa vitória dos governadores? William, eu creio que o melhor jeito de entender essa vitória dos governadores dos estados é com uma palavra-chave que o Caio usou lá no primeiro bloco, que é esse enfraquecimento sistêmico da própria figura da presidência da República. Se nós formos avaliar hoje o próprio processo de votação e de apreciação do texto, o governo federal bateu cabeça, o Ministério da Fazenda tentando uma coisa, a Casa Civil barrando e, no fim, aprovando um texto que era, no todo, muito favorável aos governadores. E isso, em algum sentido, leva ao diagnóstico de que o Executivo virou passageiro dentro da própria navegação que ele deveria ser o timoneiro, né? E como resultado desse processo, a gente tem renegociação de dívida de Estado, renegociação de dívida de município, um legislativo que cresce as suas prerrogativas sobre o orçamento. E por mais que a gente possa dizer que os entes subnacionais e o poder legislativo têm o direito de ter melhores condições para exercer suas funções, essas condições não podem ser conseguidas ao custo da União e do restante dos cidadãos, porque aí você vai alimentando uma série de variáveis de risco que, a nosso ver, geram uma espécie de bomba de efeito retardado. Isso quer dizer, se a piora do perfil da dívida da União é resultado e custo da melhora ou desse maior espaço que os estados vão ter, em determinado sentido, em futuro muito próximo, os arranjos que estamos desenhando agora, como reforma tributária, por exemplo, correm o risco de, no seu nascimento de fato daqui a uma década, já não serem suficientes para dar a estabilidade econômica e fiscal que o país precisa. Houve uma forte participação do presidente do Congresso nisso. Como é que se construiu essa articulação?
William, o Rodrigo Pacheco ele tem pretensões de ser governador de Minas Gerais, né, candidato em 2026, com apoio do Lula, inclusive, e Minas Gerais tem dificuldades, né, melhorou um pouco a situação, mas é dos estados mais endividados. Entre os 4 grandes. Né? Isso, e a partir daí que ele viabilizou, né, um projeto dele, feito com todo carinho, principalmente para Minas Gerais, e como os outros grandes estados, né, os 6 maiores devedores, representam, pelo que me disseram, 60% do PIB brasileiro. A gente está falando, né, São Paulo, Rio de Janeiro, da dívida Minas, é quase 90%. Goiás, Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul. Então facilitou o jogo também, o jogo político. Então você tem um presidente do Congresso que é pré-candidato a governador, que quer encontrar, se ganhar em 2027, a situação do seu estado para ele governar em melhores condições. E, de outro lado, você tem os estados mais ricos do país, são os maiores endividados. E também entra nesse jogo político. Então, a política acabou empurrando. E tudo isso sendo debatido e aprovado foi bem rápido, né? Foi um mês, eu acho, na Casa do Senado, na Casa dos Estados, que é o Senado Federal. Agora a gente vai ver como vai ficar na Câmara, né, esse projeto. Mas tem toda uma conjuntura política, juntando com o que o Creomar coloca, que facilitou isso. Foi praticamente a toque de caixa um projeto dessa monta, né? Eu posso Daniel, Desculpa, deixa eu só Thaís, complementar o Caio aqui pelo seguinte, até nessa questão dos estados tem uma história diferente aí, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, já não paga há muito tempo. Minas Gerais, uma liminar atrás da outra. E não trabalhou pela qualidade das suas contas. Rio Grande do Sul fez reforma da Previdência, conseguiu igualar a aposentadoria de civis e militares, coisa que nem a União conseguiu fazer, fez uma reforma administrativa, então sim, ele vai ser beneficiado, ele também tem liminar para deixar de pagar as contas, mas ele fez as reformas. Os outros estados não fizeram. São Paulo continua pagando, São Paulo nunca pediu liminar para o STF. São Paulo continua pagando. Está servindo a dívida, está pagando o serviço da dívida e aí, de repente, vai ter uma sobra bilionária no seu caixa. Então, até para isso existe uma condição. E só para terminar, o Rodrigo Pacheco disse hoje, olha, o governo vai perder 28 bilhões de reais, mas ele já não recebe esse dinheiro. Então, os estados fingem que pagam e o governo finge que recebe. Então, é assim, olha, eles deviam estar pagando, mas como eles não estão pagando, então vão fazer de conta que eles não vão pagar. Mas a justificativa dos governadores foi... Não estou discordando, hein? A justificativa dos governadores e do secretário de Fazenda, que eu também gosto do assunto pelo conflito federativo, onde tem conflito eu gosto, conflito institucional, era justamente essa. Poxa, um está fingindo que está pagando, o outro está fingindo que está recebendo, um monte de liminar na justiça, enfim. Eu vou ligar daí nasce o que você está colocando que é o problema, eles estão colocando como a causa. Então, mas aí eu vou ligar para o meu banco, você devia fazer o mesmo e dizer, olha, eu não estou pagando os juros da minha dívida para você, mas veja bem, não finge que recebe, eu vou ficar sem pagar. Daniel estava pedindo a palavra. Eu vi 2 aspectos curiosos e, de certa forma, até injustos desse projeto de lei, embora eu não tenha visto os detalhes do texto aprovado finalmente, é que o projeto é apresentado por Rodrigo Pacheco e cai sob medida para uma solução para Minas Gerais. Por quê? Porque essa federalização de ativos estaduais, ou seja, transferir para a União empresas estatais dos estados, é uma situação que se adequa perfeitamente à situação de Minas Gerais, que tem a CEMIG elétrica, tem a Copasa, a Companhia de Saneamento, tem uma companhia ali de mineração, que é a Codemig. Outros estados não têm a mesma situação, portanto, não se habilitam ao mesmo desconto, ao mesmo abatimento dos juros da dívida que Minas Gerais consegue por meio desses itens. E outro caráter do projeto é que ele aumenta um pouco a iniquidade, a desigualdade regional. Porque, olha, tem uma série de estados ali que não se endividaram tanto. Como o Caio mencionou, 90% da dívida pertence a 5 estados. Então, se você é um estado no norte, no nordeste, que não se endividou dessa maneira, você não se beneficia e vê o outro se beneficiando. Então, pede o seguinte, pede que o que o outro está economizando vá para um novo fundo, e aí aquela coisa, novos fundos que estão sendo criados para tornar as contas públicas ainda mais complexas. Um novo fundo que vai distribuir dinheiro
uma parte do dinheiro economizado com os juros da dívida para esses estados do Norte e no Nordeste, ou seja, mais complexidade no sistema, na organização das finanças públicas. A gente ainda consegue ter um mínimo de capacidade de apreciação de como essa questão das contas públicas fica depois de uma solução, entre aspas, como essa, Cromar? Olha, William, eu creio que o grande dilema, quando a gente vai pensando nessa árvore de fundos, reservas, exceções que vão se moldando a partir da nova república, é que elas vão criando uma conjuntura que se torna cada vez mais difícil para o cidadão comum entender o que está acontecendo. E aí, se a gente for falar de transparência pública, que é uma palavra-chave em todo o debate durante o programa de hoje, isso torna, em algum sentido, o cidadão refém de alguém que possa fazer essa tradução. O problema é que essa tradução acaba sendo feita por aquele que é o dono do mandato político ou que recebe a concessão cidadã do mandato político, e não necessariamente ele vai estar interessado em fazer com que essa informação seja propagada. Eu creio que, diante de tantos dilemas e cenários que a gente tem aqui discutir, uma simplificação em determinado sentido da própria lógica das contas públicas acaba se tornando um desafio para o futuro próximo. Cromar, começando por você, CEO da Dharma Consultoria de Risco, muito obrigado pela sua disposição de passar o programa inteiro aqui conosco, Cromar. Muito obrigado e boa noite para você em Brasília. Boa noite, William. Sempre um prazer estar aqui contigo, com o Caio, com a Thaís e com o Daniel. Eu aprendo bastante nessas conversas. Obrigado. Nós mais ainda. Nós. Nós mais ainda, Cromar. Muito obrigado. Daniel Rittner, boa noite para você em Brasília. Caio, boa noite aqui em São Paulo. Thaís, querida, você está saindo de férias, né, Thaís? Eu vou descansar um Nós bocadinho. vamos sentir a sua falta, Oba, Thaís. que bom. Daqui a pouco eu volto. A gente está esperando, então. Eu vou Volta ali e já logo, hein? volto. Volta logo. Ó, milagre. Não faça nada que eu não faria, tá? Olha, boas férias. As férias são minhas. Eu vou fazer o que eu quiser. Com a câmera fechada, né? Ficou bonito isso. Essa edição do WW termina aqui. Boa noite.